Ah, como é que é, pessoal? Seja bem-vindo ao Nice Talk. Estou aqui com. Ele vai se apresentar. É verdade. Primeiramente, saudar a todos. Elias Silva Vila, meu nome, um jovem sonhador e íntegro, né? Que ele quer sempre falar de uma certa coisa e agradecer esse convite que recebi e espero mesmo compartilhar aquelas que são as minhas relações, aquele que é o meu conhecimento, né? No decorrer de tudo que vai ser aqui debatido e desenhado. Mas fala aí, quem é o Elias, bro? Quem é o Elias? Falar de Elias é falar de um jovem dinâmico, um jovem que está sempre disposto a ajudar, a fazer alguma coisa, um jovem sonhador. Por que eu digo sonhador? É alguém que tem metas e objetivos. Essas metas e objetivos são coisas que nós procuramos trazer, procuramos fazer, não somente com aquilo que nós estudamos, mas no nosso dia a dia. Porque uma coisa é certa, as nossas ações, o nosso falar, o nosso ser, tem que transmitir alguma mensagem, alguma informação. Essa mensagem, essa informação nós encontramos no nosso dia, no nosso dia a dia, né? Nas conversas que nós temos com as pessoas, naquilo que as formações que nós temos no nosso dia a dia também acabam nos transmitindo. E hoje vamos falar de um tema muito forte. Eu sempre gosto de ter desafios. E o ter desafios que eu me refiro é sempre que temos uma luta, nós vamos para o campo de batalha preparados. E eu desde já quero agradecer este podcast, este capítulo, né? Que você aqui mesmo de escorrer aquela que é a minha personalidade. Isso é muito bom, muito bom. Bro, se sinta em casa e que nós aqui vamos abordar é nada menos que são os nossos conhecimentos e experiências que nós temos, né? E nada mais que outras coisas, e que nós vamos falar aqui não tem a ver com as nossas dificuldades, as discussões que nós temos percorrido. Ele tem uma experiência, eu também tenho experiência, e vamos falar aquilo que nós pensamos, na verdade, né? E nada menos, tu sabes qual é o tema de hoje, né? Curiosamente, eu quando recebi o convite, eu fiquei um pouco como que perplexo, mas feliz, porque é um tema social. Por que eu digo um tema social? É um tema que fala daquilo que muito de nós, como jovens, falo de jovens, estou a abranger homens e mulheres, né? Nós temos um lifestyle, um estilo de vida, não é? Temos um estilo de vida que por vezes nós acabamos esquecendo de nos cuidar. Postura não é só coluna reta. Esse que é o tema, curiosamente. Então, não é aquela questão de dizer de que não, eu tenho uma coluna encurvada, não tenho uma postura reta. Não. Nós aqui vamos perceber de que postura não é coluna reta. Não é um estado físico, não é um membro físico. Não é nada disso, porque outra coisa é o seguinte, eu posso trazer um tema que está voltada às minhas ações diárias, no dia a dia. Mas esse mesmo tema também pode estar voltado à minha vida interior. Não é? É por isso mesmo que postura não é coluna reta. Gravei. Mas ok, eu sei que assim, né, postura não é só coluna reta. Alguns, né, neste momento encontram-se meio testados, né, com alguns atrasos, dificuldades, distrações. E em algum momento aquilo nos pega, né? Nos pode vir a nos desviar daquilo que são os nossos princípios, das nossas ideias, daquilo que nós temos, né? Mas para ti, como tens vivenciado até então, o que é que você pensa, né? Assim, nos dias que você tá mesmo para baixo, como é que você vê essa coluna reta? Assim, como regra da tua vida? Bom, como regra da minha vida, tentando responder aquela que foi a questão que acabaste de me colocar, eu sempre... Não é uma questão, é uma experiência que tu vais partilhar, né? Eu vou exemplificar diretamente com coisas que já aconteceram comigo. Tem dias que eu acordava e tinha uma meta, porque todo ser humano tem uma meta diária a cumprir, diária, semanal.
por aí vai. Então, tinha uma meta diária a cumprir, mas em meio a isso tudo, quando eu já estava no campo de batalha, estou a dizer, quando o dia já começou, certo que tem certas coisas que acontecem na nossa vida que vêm para nos testar a nossa firmeza naquela coisa, não é? Por exemplo, eu acordei nesse dia e tinha que ir para a escola às 7 horas da manhã, mas eu despertei, já eram 7h30. Sabes, uma das coisas que nós seres humanos por vezes temos já é o sentimento de culpa quando nós falhamos ou erramos alguma outra coisa. Aí nós não estamos a ter uma postura, porque nós pensamos de que eu, porque não consegui no primeiro momento, vou me considerar um fracassado. A nossa vida não é sobre fracasso, não é sobre sucesso, é sobre luta. A minha luta diária para determinar alcançar uma e outra coisa é o que vai determinar o fim. Nem sempre nós podemos nos basear naquele ditado, os meios vão determinar os fins. É verdade, Não é? Então, eu, se quero ter uma postura, não é somente lutar com aquela que é a minha postura física. Porque isto também é postura. Nós, quando vamos procurar estudar, procurar perceber o que é, nós vamos entender de que é o estado da coluna de uma pessoa. É verdade, sim. Se eu não tenho uma coluna reta, não tenho postura. Isso, boa. Mas, levando isso para o conhecimento do nosso dia a dia, eu posso encontrar a minha postura nas minhas ações. Eu, se tenho boas ações, tenho boas pessoas ao meu lado, eu vou ter uma postura. E posso a promessa. Sim, é a promessa essa. Eu posso ser alguém que sou encurvado, não tenho uma postura reta. Mas se as minhas ações, o meu dia a dia é de alguém que tem um foco e determinação, eu já estou procurando uma postura. Exato, Não é? Então, eu acho que também penso assim, de uma forma, no mesmo sentido, nós já estávamos a conversar, a propósito ontem. Certo, sim. E assim, eu acredito muito em Deus, ele também, creio que sim. Por acaso ele tem nome, o nome dele é Elias, então ele tem um nome bíblico e tal. Nós estávamos aqui a refletir sobre isso, né? Nada menos que eu penso que a vida é do jeito que ela é e vai ser sempre assim, cheia de dificuldades, distrações, muita coisa relacionada àquilo que é a postura, a coluna reta, ou melhor, a postura e a coluna reta. Estás a perceber? E eu também sou da opinião que a vida foi feita assim mesmo para que ninguém a percebesse. Porque se todo mundo soubesse como é que é a vida, eu acho que cada um poderia desfazer e desfazer. Cada um poderia decidir aquilo que deve ser e aquilo que não deve ser. Sim. Então, tem dias que nós acordamos meio assim, com uma mentalidade diferente e às vezes as dificuldades não são financeiras, às vezes não são só financeiras, às vezes não são batalhas da vida, às vezes são mentais. Psicológicas. Exato, porque o Maquiavel ele diz que o maior inimigo nosso é a nossa mentalidade, é a nossa mente. Você pode pensar que você tem inimigos e na verdade é só o teu pensamento que te diz ser isso, estás a perceber, né? Então eu estudo um pouco do que Maquiavel, exato, eu me baseio muito e medito muito baseando naquilo, não só, né? Claro que leio um pouco a Bíblia também, mas postura, não é só coluna reta, pessoal. Então essa é a minha visão, né? Eu penso que vocês também têm uma visão diferente, vocês também vão deixar aí nos comentários e não se esqueçam de subscrever a página. Próximo ano nós queremos já atingir no máximo 40 mil, essa é a nossa meta, então estamos a pedir e é isso. Elias aqui também contou um pouco da sua história, né? Mas penso que tem alguma fase em que muita coisa já te testou. Isso é verdade. Entrando mais sobre este tema, né? Postura, coluna reta.
isso acaba enquadrando-se em quase muita coisa que eu já vivi, já presenciei. Como jovem, um jovem não sou diferente que qualquer outro jovem. É verdade. Não sou extraterrestre, como você pode dizer. Porque yeah. muitos dizem que se um de nós tem uma vida diferente, é porque parece um extraterrestre. Não. Já tive dificuldades familiares, dificuldades acadêmicas, dificuldades espirituais, como mencionaste. Eu sou um homem também que gosta de estudar um pouco da Bíblia, porque tem um versículo que eu vou me basear, diz assim, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Ok, voltando à nossa conversa. Dificuldades familiares, já tiveram momentos que era um momento de muito peso familiar. Aí o que tínhamos que fazer? Parece que todos estávamos encurvados, estávamos sem uma postura. Por quê? Porque nós levamos esse conselho de postura, nós também vamos falar de decisões. Nós estamos decididos em fazer uma coisa, quer dizer que nós temos um posicionamento. E esse posicionamento requer fazermos o quê? Tomar certas precauções. Certo. Essas certas precauções são as minhas decisões que vão fazer com que eu possa caminhar bem. Eu, se não tenho uma coluna reta, não vou conseguir caminhar. É que às vezes, assim, né? Esse podcast realmente está mais para o desenvolvimento pessoal, como vocês sabem, né? Claro que nós teremos um pouco de tudo, mas se forem a perceber, o que ele está tentando dizer é que o que eu percebi também é que o homem tem um papel muito grande numa sociedade. Ele às vezes ele decide não só pelo o que vê, mas pelo que ele sente. O homem ele tem que pensar pela família, não pelo que está a passar, mas para que daqui a alguns anos venha a proporcionar coisas mediante aos acontecimentos, né? Mediante às dificuldades que a pessoa passa, mas também envolve também desafios para o homem, porque vocês sabem, o homem tem várias coisas que assim lhe afetam no seu crescimento. E ontem eu estava a conversar com um amigo e tal, ele disse, bro significa amigo, do gênero, né? Aí ele disse eu estava pensando uma coisa, né? Eu uma vez perguntei à minha namorada e tal se eu poderia... Eu tentei perguntar a ela quais eram os sonhos dela. E alguns sonhos que ela tanto queria, eu realizei. Exato. Estás a perceber? Certo. Estamos a dizer o quê com isso? Que os sonhos de uma mulher não porque ela não possa realizar, né? Não é um tema muito... Mas vou me basear no exemplo que ele me deu. Às vezes... o tempo que nós levamos para conseguir uma coisa é muito diferente do que alguns levam, estás a perceber, né? Então, estou a falar no outro gênero. Então, eu, por exemplo, se eu tiver alguém que eu goste realmente, eu posso fazer com muita facilidade para essa pessoa. Porque o meu papel ali da pessoa é muito diferente. Não porque vocês tenham sonhos diferentes, mas porque naquele momento você pode. Você passou por vários processos para você chegar hoje a realizar um sonho de alguém do nada. Então ele me disse, Agripino, bro, às vezes os sonhos que ela tem não vai ser ela a realizar, vai ser tu. Então você tem que correr. Estás entendendo? Adiantar. Você tem que correr. Você tem que correr por quê? Porque é assim. Estás a perceber? É assim. O fato de você estar há muito tempo não implica que nada. Então há quem pode aparecer e fazer em menos de 3, 4. Porque a pessoa se preparou durante muito tempo. Mas, assim, algumas pessoas não levam isso como uma visão, né? Bem que nós falamos, visões são completamente diferentes de quem vai, mas sabe que tem uma direção. Exatamente. Estás a perceber, não? Quem diz que tem uma visão, eu acho que facilmente se perde. Porque já está ali. É tipo, eu tenho foco, é aquilo, estás a ver, né? É aquilo e pronto, eu estou bem, tenho uma visão, mas para quem tem uma direção, porque direção às vezes não é só direção, é porque existe alguém por detrás de ti, estás a ver? Que vai te indicar. Exato, estás a ver, né? Então nós levamos muitos processos para
para construir uma família, para fazer tudo aquilo que uma sociedade às vezes exige, entende? Que exige realmente. Mas com isso, eu percebi a mensagem dele. Ele realmente é uma pessoa que hoje já está um pouco mais avançado, né, em termos de área financeira, o seu lifestyle, tá ver? E aprecio muito pela mensagem que tu me deste. Mas é isso, pessoal. Voltando ao tema, existem várias dificuldades que não tem nada a ver com o dia a dia, mas tem a ver com a forma como nós pensamos, né? E o outro assunto que nós estávamos a abordar foi que muitos, na verdade, já sabem o que já fazem. Seja ver, eu creio que Deus deu dom todo mundo das capacidades do que a pessoa foi feito para fazer, tá já perceber? E outro ponto foi aquele que eu fiquei analisando depois que nós conversamos e tal, no sentido, nem todo mundo vai ter o mesmo porque está no mesmo lugar. Estás a entender? Exatamente. Nem todo mundo vai ter o mesmo porque está no mesmo lugar. Isso por quê? Porque a vida foi feita para ser desse jeito. O conhecimento que eu tenho hoje, amanhã pode mudar. As experiências que eu tenho hoje, amanhã podem mudar. Ou melhor, podem melhorar também. Então, postura reta não é só coluna. Não é só coluna. Então, com isso, né? Não porque é uma experiência, né? Para vocês e para ele, para o pessoal que está aí, vai nos assistir. E já voltando, né? Eu vou lhe fazer uma questão muito forte mesmo, né? Como é que você consegue sua paz? Bom, falar de paz, associando ao meu dia a dia e ao tema que estamos aqui a tratar, eu consigo a minha paz com coisas que me deixam tranquilo e me deixam feliz. Ok, Elias, que tipo de coisas são essas que me deixam feliz e tranquilo? Eu ao acordar, primeiramente, eu oro, tento buscar a Deus para que todas as minhas ações, tudo aquilo que eu vou fazer, estejam de acordo com aqueles que são os meus anseios do meu coração. Então, por quê? Porque eu digo que eu acredito nessa força divina, espiritual. Mas fora isso, não basta apenas eu fazer isso, tenho que ter ações. Porque o que adianta eu só estar a pensar em alguma coisa e não fazer, não trabalhar para isso? Então, a minha postura trabalha assim, em que sentido? Eu faço essa minha pequena oração e vou à luta. O ir à luta é ir lutar com um problema de frente. Isso, exatamente isso. É que você tocou num ponto muito forte. Lutar, não estamos aqui a referir a uma luta física. Problemas muitas das vezes aparecem nas nossas vidas porque ou não resolvemos alguma coisa no passado, ou existe alguma coisa no presente, ou pode ser espiritual. Às vezes os problemas quando aparecem nas nossas vidas, nós não podemos olhar a eles como um problema, como se fosse algo que a gente pode fugir e dizer que pronto, estou passando por isso, então vou dar uma volta, vou ver de um outro jeito, vou resolver de um outro jeito. E às vezes a gente esquece de resolver esse problema para outra coisa poder andar. Continua, bro. Dando continuidade, então, eu tenho feito oração, tenho ido à luta, porque eu percebo e sei de que se eu sentar, ficar de mãos atadas, nada vai acontecer. Estudos realizados por vários cientistas detectaram que o ser humano, na zona de conforto, sente-se realizado, porque ele não batalhou por uma e outra coisa. Então, ele fica como que na zona de conforto. E sem querer desfocar o tema que nós estamos aqui a tratar, por muitas vezes eu senti a zona de conforto como uma zona de risco. Muito bom. Por quê? Porque eu estava a adotar uma postura naquele lugar. Tipo, vou relaxar. Eu vou relaxar, o resultado foi esse. Mas, te digo, sem querer mentir,
por 3 vezes eu tive várias situações na vida que a primeira vez aconteceu, eu disse que tá bem, foi um exemplo, não é? A segunda vez também, eu sentado na zona de conforto. E a terceira também, eu lhe digo mais, não é porque estamos no novo ano, um novo tempo, uma nova época. Eu acabei decidindo comigo mesmo que não, eu não posso aceitar que isso volte a acontecer comigo. Eu falo disso como, por exemplo, teve uma vez na escola que eu tinha uma prova por fazer. Era uma disciplina que eu era barra. Para alguém que diz é barra numa disciplina porque ele é inteligente, sabe? Né? É uma linguagem comum que nós utilizamos. Eu disse que não, eu não preciso estudar, eu vou conseguir tirar um 10 lá. Veja que eu fui tirar um 5. Me senti culpado, mas também eu disse que a culpa é minha, eu não estudei. Aí eu disse que eu já não posso fazer isso. Outra coisa que nós temos tido como luta diária é a questão da procrastinação. A procrastinação em todos os aspectos, ela deixa sequelas negativas. Por exemplo, outro método que eu uso muito, que eu tenho colocado na minha mente, que eu tenho que fazer, por vezes, para conseguir vencer esse tipo de coisas, pessoal, é praticar atividade física. Muita gente tem muita gente tem deixado esse tema de lado, porque diz, eu só vou fazer aquilo que me deixa feliz, aquilo que eu vejo benefícios ou rendimentos em pouco tempo. E os 50 anos já começa a ter problemas, nem precisa até chegar nos 50. Exatamente. Hoje em dia, nós na nossa vida temos exemplos de várias figuras, várias pessoas. Figuras, estamos a falar de famosos. Pessoas que não deixaram que a vida lhes procrastinasse a abandonar os exercícios físicos. Outra coisa, a prática de exercícios físicos acaba nos fazendo perceber que, na verdade, eu não posso ficar na zona de conforto. É uma necessidade. É que nem fosse uma refeição, na verdade. Exatamente. A prática das atividades. É que nem fosse uma refeição. Você come e depois, o que o corpo precisa liberar. Aí é que está. Energia. E aí, um pino, um segredo. Se eu quero ter uma postura reta, eu tenho que ter uma vida psicológica muito boa. A minha vida física, eu não posso ser alguém que está sempre desmoralizado. Porque o estar desmoralizado acaba te fazendo com que tu não tenhas progresso em outras coisas. Eu não ter progresso nessas outras coisas. Digamos que é o caminho para a cova. O caminhar para a cova é tu ficares contentado com qualquer coisa que acontece na tua vida. Isso não é algo louvável, não é algo de bom aspecto. Então, as pessoas por vezes pensam de que a nossa mente não está conectada ao nosso corpo. Isso é mentira. Todas as minhas ações, tudo aquilo que eu penso, quando eu materializo, quando é que eu vou materializar alguma coisa? É quando eu tiro da mente para a prática. Eu se vou estudar para um teste, é porque vou praticar. Se eu penso, amanhã eu vou acordar para ir correr, quando eu levanto da cama, uso o meu tênis, a roupa e estou a correr, eu já estou a materializar aquilo que eu pensei. Por vezes nós, quando fazemos isso, temos o sentimento de realizados. Quando é que nós temos o sentimento de realizados? Tem pessoas que têm o sentimento de sentirem-se realizados quando os resultados são positivos. Acho que todo ser humano, até pessoas que estão a assistir, acredito eu que sempre quando sentem-se realizados, tipo, conseguiu um bom resultado, ficamos felizes. Quando os resultados são negativos, ficamos tristes. Mas aí, o que tu fazes quando os resultados são negativos? Ficas na zona de conforto ou vais à luta de novo? São essas pequenas coisas que nós temos que, por vezes, trabalhar para que nós possamos ter uma postura reta. Exato. Uma vez alguém me perguntou porque é que se podcast, o que é, na verdade? Eu disse, você acredita em cientistas, filósofos? São pessoas que já morreram e nunca ficaram ricas. Muitos deles, hoje em dia já existem motivadores, alguns que têm um papel, né, empresarial, às vezes, de dirigir uma empresa, essas coisinhas todas. Cara, os filósofos que escreveram
e ainda temos bebido hoje, eu acho que eles seriam um dos mais ricos no mundo, perante os pensamentos que eles escrevem. E na nossa geração, não vai ser o mesmo que deles, por isso que existe o podcast. Sim. Podcast é uma linhagem do tempo, nós sabemos daqui à próxima geração que outro meio nós vamos usar para transmitir a mensagem, estás a perceber? Exato. Mas neste momento o podcast é um dos motivos que faz com que dê a continuidade dos que já estavam a fazer lá, já estavam a escrever. E até hoje nós ainda nós temos acesso a esses conteúdos nas escolas, bibliotecas, por aí. E às vezes, isso tem servido de motivação para muitos. Porque é o pensamento que na verdade está lá, mas dá continuidade no presente. E ainda pode vir a dar no futuro. Então, olhar hoje em dia essa linhagem, e por exemplo, o podcast hoje em dia para nós é nossa linha, é nosso fio de pensamento. É o que nós pensamos aqui. Aquela geração que a próxima vai chegar, vai dizer, epá, mas deixa lá escutar esse podcast Nice Talk aqui. Quem era esse Elias aqui? Estás a ver, né? Servir de fonte de inspiração para outras pessoas. Exato, fonte de inspiração para as outras pessoas. Então, é exatamente isso. E dizer que todo esforço vale a pena. Isso é fato. Todo esforço vale a pena. Então, essas são as nossas palavras. Melhor dizer, essa é a minha palavra. E dizer que quem tiver um patrocínio, estamos abertos. Exatamente. Nós queremos crescer, evoluir cada dia que passa. Exato. E porque, na verdade, postura não é só coluna reta. Exato. Postura não é só coluna reta, pessoal. Então, desafios são diários, mas estão aqui. Na nossa mente. Então, aquilo que nós conversamos, precisamos saber com quem nós andamos. Sabes, muitas das vezes eu, por vezes, tem um adágio, um ditado popular que diz assim: diga-me com quem tu andas, direi quem tu és. Eu tenho a cultura de andar com pessoas que agregam alguma coisa em mim positiva. Essas pessoas, a minha vida vai ser de coisas positivas, coisas boas. Se tenho o hábito ou cultura de andar com pessoas de uma péssima ou má conduta, entre aspas, te digo, tu não vais ser uma pessoa contrária nesse grupo. Exatamente isso. Com isso, estou a querer dizer o quê? Estou a querer dizer que muitas das vezes as nossas ações, o nosso dia a dia, o que nós pensamos, o que nós fazemos, o que deixamos de fazer, dita aquela que é a minha personalidade. E essa personalidade é um motivo, é uma forma que as pessoas sentem-se atraídas. É o que nós conseguimos espelhar para as pessoas. Porque outra coisa que eu vou dizer é o seguinte: o que tu vives na tua casa, em 4 paredes e tal, quase que todos, ninguém sabe. Mas o que tu consegues espelhar lá fora? Muitas pessoas hoje em dia são fonte de inspiração para as outras. Por quê? Porque elas têm uma boa conduta lá de fora. Quiçá, acredito eu que seria bom que aquilo que eu consigo viver do lado de fora seja o mesmo que eu consigo viver por dentro. Porque não adianta. O ser humano, nós como homens, temos que ter uma única imagem. Eu não posso ter dupla face, que nem uma moeda. Não pode. Tem que ter uma única imagem. E essa única imagem é onde que eu vou encontrar? Nas minhas ações, na minha postura. Porque a partir do momento em que eu tenho 2 imagens, eu estou a dizer de que de manhã tenho coluna reta, de tarde tenho uma coluna covarde. Então não tenho uma postura. Não tens nem um pouco. Não tenho uma postura. Então isso, o ser humano tem que aprender a lidar com essas coisas, com emoções, com tristeza, mas manter o foco. Com isso eu me baseio e tem um ditado dos 3 Fs. Dizem, eu preciso ter força, fé e foco. Se eu tenho esses 3 pilares em todas as áreas da minha vida, se eu tenho fé que eu vou passar de classe, é porque tenho foco. Qual é o foco? É estudar. E tenho fé. Tenho força e tenho fé. Qual é a força que eu tenho? A garantia de que o resultado final eu vou conseguir alcançar. Então, com esses 3 Fs, essa firmeza que eu tenho, esse objetivo, nós podemos conseguir vencer a vida.
E o vencer na vida, hoje em dia, não se baseia apenas em Bens materiais. bens materiais. Não. Mas quais são as relações que eu consigo criar com as pessoas? Yeah. O que adianta eu estar bem e as pessoas ao meu redor não estarem bem? Exato. Não vale quase nada. Yeah. Aí eu seria o pior homem da história. Yeah. Porque eu sou feliz, mas as pessoas que estão à minha volta não são felizes. É verdade. A nossa vida, ela é feita de obstáculos, é feita de objetivos. Porque eu vos digo, ninguém vai crescer sozinho. Nós sempre vamos precisar de um colega, uma pessoa muito próxima de nós para podermos crescer. É verdade. Yeah. Até os grandes ricos, os grandes empresários, vos digo, se conhecerem um empresário que cresceu sozinho, Yeah. mencionem. Yeah, deixem aqui nos comentários. Um cara que nunca precisou de ninguém. Nunca precisou de ninguém, mencionem. Se houver 5 pessoas que mencionaram, vamos fazer um sorteio de um livro. Yeah. Um livro para as pessoas lerem e perceberem de que, na verdade, é impossível crescer sozinho. Yeah. Estás a prometer um livro. Estou a prometer um livro. Eu quero 5 nomes, 5 pessoas. Yeah. Se me aparecerem 5 pessoas a me mencionarem, fulano, beltrano, cigrano, cresceu sozinho, vamos sortear um livro. Yeah. Vai me ajudar com esse... Não, claro. Pessoal, foi muito bom bater papo aqui com Elias. Ele vai voltar, claro, né? Tem que sortear o livro. Eu acho que alguém vai dizer que tem um... então, ele vai voltar aqui brevemente e assim, eu vou encerrar as minhas palavras, agradecer a todos vocês que têm nos seguido e que têm nos dado força e obrigado pelo feedback, né? Nos DMs que vocês têm me mandado e tal. E obrigado, né? Porque esse foi um tema que alguém mencionou lá e disse, não, que tal? Eu gostaria que vocês abordassem isso. Tá, de boa. E esse foi o tema, né? Postura não é só coluna reta. Então, obrigado aí a vocês que têm nos dado suporte nos DMs. Não somos nada sem vocês. E é isso, pessoal. Esse canal não é nosso, é vosso. E vamos lá fazer com que as próximas gerações entendam como é que nós pensávamos nessa geração. Então, deixa o seu like, subscrevam no canal. Elias. Desde já quero agradecer a todos pela presença, pela audiência e que, na verdade, postura não é só coluna reta. Sigam o nosso canal, sigam as nossas transmissões e também, para quem quiser, para quem tem uma dúvida sobre aquilo que nós estivemos aqui a tratar, podem me seguir no Instagram, Elias Mavila, que nós vamos lá abordar vários assuntos e fazer perceber às pessoas de que, na verdade, o nosso dia a dia, as minhas ações, as minhas conexões que eu tenho com as pessoas, por vezes pode determinar uma personalidade e que nós temos que ser fonte de luz para as outras pessoas. Se eu sou fonte de luz para alguém, é porque alguém viu algo de bom em mim. Tem pessoas que são fontes de luz porque elas conseguem transmitir às outras pessoas segurança, conseguem transmitir boa imagem, conseguem transmitir uma boa comunicação. Boa. Porque, na verdade, postura não é só coluna reta. Correcado. Valeu. Valeu, já um brinde aí, vamos fechar o programa aqui. Vamos bater nossa aguinha.